Ok, eu estou aqui com o famoso Gustavo Muniz, do Vedanta Brasil, né? Com suas contribuições, as suas perguntas, questões que beneficiam todos nós no grupo. Então, vamos ver o que o Gustavo tem para contribuir hoje para a gente. Diz aí, querido. Bom, então, ok. Boa tarde, professor. Obrigado pela sua disponibilidade. E a pergunta que eu queria fazer, na verdade, são duas, né? Então, eu queria saber quando é que as minhas tendências, as minhas vássanas, elas estão se tornando um obstáculo para o meu crescimento espiritual, entendeu? Porque às vezes eu fico pensando, a gente faz uma coisa agora e porque o resultado não frutifica imediatamente, talvez a gente acabe se iludindo, achando que talvez esteja crescendo, mas eu queria saber quando é que as minhas tendências estão fazendo com que eu fique estagnado ou até mesmo retrocedendo, entendeu? Eu queria poder entender isso para poder fazer um inventário das minhas tendências e começar a descartar aquilo que está me prejudicando, entendeu? Então, você não tem muito claro quais são as suas vasanas, as suas tendências, né? As suas ações, os seus pensamentos. Você não tem muito claro quais são aquelas vasanas que são condizentes ao seu crescimento e você não distingue bem elas daquelas que talvez sejam estagnantes e você não distingue também daquelas que talvez sejam muito prejudiciais ao seu crescimento. É isso que você está dizendo? Você não consegue distinguir bem essas tendências? É, exatamente. Tem algumas tendências que eu conversei com o senhor da última vez que eu estava considerando em abandonar, mas eu não consigo, entendeu? Eu não consegui ainda e isso está me causando dúvida. Cara, será que eu estou parado no tempo? O que que eu devo fazer? Entendeu? Eu realmente não sei. Ah, sim, agora eu me lembro vagamente. Algumas dessas tendências naturais que a gente tem são hábitos, né? Às vezes, são hábitos, vícios. E esses hábitos que são mais profundamente arraigados, eles quase sempre, eles requerem um pouco de tempo. A gente precisa ver de novo e de novo o preço, né, que a gente paga por esses hábitos. A gente tem que ver os defeitos desses hábitos e às vezes a gente precisa ver isso de novo, de novo, de novo, de novo, dezenas, centenas de vezes até ficar claro, entendeu? Essa é a minha experiência também muito antes do Vedanta, muito antes de tudo isso. Diversos hábitos eu sabia que não eram bons para mim, não eram positivos, não me ajudavam a crescer, nem mesmo a nível pessoal, mas ainda assim eu não conseguia romper com esses hábitos definitivamente. Porque existem vasanas que são vasanas que requerem tempo e paciência e tolerância e generosidade com nós mesmos, entendeu? A gente tem que ser generoso com nós mesmos, né? Não sei se você lembra nas escrituras, em alguns Upanishads, nós temos a demonstração, a ilustração de 3 tipos de vasanas, e aquela vasana mais difícil, né, é aquela a qual nós precisamos ser pacientes, generosos, gentis com nós mesmos e não exigirmos, né, que está além de nossas possibilidades, né? A escritura coloca o exemplo, like o feto no útero materno. O feto no útero materno ele precisa amadurecer de tal modo que ele possa dar vida, né, a essa criatura, esse bebezinho novo, né? Então, tem modo da gente acelerar determinados processos de maturação ou amadurecimento, entendeu? E essas vasanas que são mais vinculativas, elas requerem um tempo de amadurecimento, um tempo de preparação, de compreensão, né, de tal modo que a gente veja claramente. Sabe como ocorre esse processo? Diversos desses hábitos nossos, eles persistem porque eles ainda servem um certo propósito, tá?
esse propósito quase sempre é um propósito de suprimir, de um certo nível, algumas questões ou algumas dificuldades mentais e emocionais. Então, vamos pegar o exemplo do álcool, por exemplo, as pessoas que bebem álcool, né? Alcoólicas. Então, você dizer para uma pessoa, olha, o alcoolismo não faz bem para você. Eu tenho casos de familiares, e até hoje, né, a minha irmã, a minha prima, que é irmã de criança, até hoje ela sofre, né, com membros da família que foram pegando esses hábitos do pai, do avô e do filho dela, etc. Então, esses hábitos, você não pode dizer para a pessoa, abandona, veja o sofrimento que você causa a você e aos outros ao seu redor, entendeu? E a pessoa diz, sim, sim, eu quero parar, eu quero parar, eu quero parar, mas não consegue parar, porque esse hábito, essa vassana, ela criou uma vida própria de tal modo que a força de vontade do indivíduo, aquele momento de clareza de ver o dano, né, que ele está causando a ele e os outros, não é suficiente para frear essa tendência, para filtrar ou para obstaculizar essa tendência, entendeu? Então, quando essas tendências elas são assim tão fortes, elas são fortes e elas sobrevivem porque ainda elas servem a algum propósito. A gente ainda vê um valor nessas tendências. E o valor dessas tendências, né, esses vícios, qualquer que seja o vício, quase sempre ele precisa ser analisado, porque quase sempre a gente repete determinados vícios porque a gente ainda valoriza e aprecia o benefício desse vício, entendeu? Porque existe um benefício e existe um preço que é um preço que não vale a pena. Então, a gente só consegue modificar essa equação na medida que, através do nosso esforço pessoal, né, das nossas sadhanas, né, espirituais ou pessoais, né, de crescimento, à medida que a gente vai crescendo, nós vamos nos tornando pessoas mais alegres, mais contentes, mais felizes, mais pacificadas, etc. Aí, à medida que a gente é mais feliz e mais feliz, esse benefício desses hábitos, eles começam a diminuir, diminuir, diminuir. Aí, no final das contas, você vê assim, já não vale mais a pena, entendeu? Valia a pena quando eu estava no nível mais baixo, aí o benefício era superior ao custo, entendeu? Mas na medida que eu me elevo, aí o benefício já é inferior ao custo, entendeu? Por quê? Porque agora a minha mente é mais satisfeita, é mais pacificada, é mais satívica, é mais contente, é mais alegre, etc, etc. Então essas vasanas, elas requerem, né, que de novo a gente faça essa verificação do custo-benefício dessas tendências, dessas ações, etc, etc. E na medida que a gente vai crescendo em felicidade, contentamento, alegria, satisfação, paz, né, amor próprio, etc, maior vai ser o custo e menor vai ser o benefício. Até que um dia você chega assim, não, eu não vou fazer isso porque, entendeu? Eu estou melhor sem fazer isso do que fazendo isso. Agora ficou claro para mim que o custo-benefício não é favorável, né? Não existe um custo-benefício. Fazer. Então, tudo depende do nosso crescimento. Por que as pessoas não abandonam esses vícios? Porque quase sempre existe tanta dor emocional, tanto sofrimento, entendeu? Que apesar do efeito negativo, né, do custo, né, as consequências negativas, né, a médio e longo prazo, as consequências para mim, para o meu meio ambiente, para as pessoas em torno a mim, para o meu futuro, etc. A menos que todos esse efeito colateral negativo, entendeu? Ele só vai ser realmente visto, as pessoas não conseguem, voltando porque eu estava, elas não conseguem porque existe um nível de dor emocional, espiritual, mental, que
que, apesar do efeito colateral extremamente negativo, de um custo altíssimo, entendeu? Ainda assim, esses vícios servem o propósito de suprimir ou remover temporariamente aquela condição mental que é uma condição muito desconfortável, entendeu? Então, é isso que a gente precisa, uma lente de engrandamento e compreender qual é o valor, benefício que eu obtenho disso, e o benefício eu obtenho porque esse hábito, essa tendência, qualquer que seja, está servindo ao propósito de suprimir, desculpa, servindo ao propósito de reprimir ou suprimir, entendeu? Ou de afogar essa minha condição desconfortável, essa condição de tristeza, entendeu? É como se você tivesse querendo afogar alguma coisa que é desconfortável, porque a condição do indivíduo é uma condição desconfortável. Mas na medida que a sua condição é de conforto, é de paz, é de tranquilidade, de amor próprio e de alegria, você fazendo determinadas coisas, você simplesmente vai afogar a sua felicidade, a sua alegria, a sua paz. Entendeu? O cara que é viciado em comer, 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 a gente sabe, se a gente come de modo não moderado, a gente tem uma satisfação momentânea, mas depois a gente fica mal, a gente fica tamásico, a gente fica com indigestão, you know? Então, mas serviu o propósito de me satisfazer momentaneamente, porque a minha aflição, a minha angústia, a minha agitação era tanto que eu desenvolvi essa tendência de ingerir, né, coisas que me diam satisfação instantâneas, né? Então eu faço, mas na medida que eu vou me trabalhando, me compreendendo do ponto de vista mental, psicológico, emocional, etc., aí depois eu vejo já não vale a pena, entendeu? Todos nós passamos por isso, entendeu? Eu adoro, por exemplo, eu fui importador de vinhos italianos aqui nos Estados Unidos, foi assim que eu vim para cá. Eu desenvolvi uma apreciação por vinhos. Eu gosto de vinho, mas por causa da minha digestão, a minha condição, né, digestiva, etc., se eu tomo álcool, eu pago um preço muito alto depois. Minha digestão fica abalada, aí minha energia baixa, meu sistema imunológico, imunológico, né? Ou É imunológico. imunológico, Imune. imunológico cai, etc. Então, a gente vai colocando isso. Ok, eu gosto de um bom vinho, mas vale a pena, entendeu? Então, todos nós temos os nossos hábitos, os nossos vícios, as nossas vassas, as nossas tendências, e algumas dessas tendências, elas servem um propósito, elas têm um valor, e esse valor precisa ser compreendido, e visto e respeitado, de modo que a gente possa gradualmente, né, compreender a causa, né, desse desconforto nosso que deu origem a essa vassa, nessa tendência, e o papel dessa vassa, né, que aparentemente me causa satisfação, mas na verdade ela está simplesmente produzindo uma satisfação temporária, que é simplesmente uma supressão do meu desconforto mental e emocional, entendeu? Então, tudo isso do ponto de vista psicológico muito atentamente. E do ponto de vista do Vedanta, não existe nada que a gente possa dizer que é um pecado e, portanto, eu me sinto culpado. Nada, a gente deve se sentir culpado, entendeu? Devido à nossa ignorância, às nossas limitações, porque essa ignorância universal é imposta por Maya, entendeu? E ela é uma coisa que nós não criamos, entendeu? É parte do sistema. Nós vivemos dentro desse sistema e nós somos um produto da ignorância. A ignorância projeta o universo e traz os vivos de novo, em novos nascimentos, né? Então a gente não pode ficar se culpando devido às nossas ignorâncias, as nossas dores, as nossas limitações, as nossas falhas, etc.
a gente tem que ver tudo isso de modo positivo, sabendo que tudo isso serve como uma escola de uma aprendizagem, entendeu? Para me purificar, me elevar, para me crescer, né? Então, nunca se coloque numa posição de culpa, não importa quantas vezes você repita o mesmo erro, entendeu? Seja gentil com você mesmo e jamais se coloque para baixo, put yourself down, se sentir culpado, eu pequeno, isso e aquilo. Não, eu estou fazendo o meu melhor, eu sei que você está fazendo o seu melhor, você é uma pessoa super dedicada, ou muito jovem, claro, encontrar uma pessoa na sua idade, né, tão dedicada a esse autoconhecimento, né, e moksha, isso diz muito sobre você, e você precisa ser gentil com você mesmo, porque todos nós somos fruto dessa ignorância universal, entendeu? E você está fazendo o seu melhor para crescer, né, e se estabelecer sempre, né, como a consciência, né, e desfrutar dessa condição chamada de moksha, ou libertação, ou satisfação quase perfeita, digamos assim, entendeu? Viver no mundo, né, aparentemente como jiva, mas ainda assim livre do mundo, e livre da dependência e livre da dependência e apego a esses objetos, né, que às vezes eles se tornam mais do que vassas, eles se tornam vícios, né, vinculativos, profundamente arraigados. A gente não quer depender de nada, a gente não quer ser viciado em nada, né? O vício é uma vassana, né, numa condição mais profunda, né, que ela se torna um vício repetitivo mesmo. Então, tudo isso ele compromete a nossa liberdade, a nossa libertação. Então, é natural que você tenha um olho em tudo isso e você saiba que isso precisa ser transcendido. Mas, voltando de novo para a analogia das escrituras, existem vasanas que são como uma brisa que vem e vai, entendeu? Ela passa rapidinho. Algumas vasanas são algumas tendências, você observa, você vê, não, essa vassa é uma vassa que ela não funciona para mim, ela não é conducente à minha libertação, ela não é em harmonia com as leis de Ishvara, então eu vou descartar ela, vou simplesmente observá-la, etc. Mas a gente nem precisa fazer muito, porque são aquelas tendências ligeiras que, uma vez que você tem identificado, elas se dispersam, se despertem, né? Como uma brisa, né? Existem outras vasanas que requerem um pouco mais de trabalho, e a escritura nos dá o exemplo daquele espelho que você encontra no porão da casa do seu bisavô, cheio de poeira, né? etc. Então, você vai precisar de limpar, elucidar aquele espelho e vai requer um certo esforço, né, da parte nossa de remover, né, de obstaculizar, né, essas vasanas, de limpar, né, etc. E existem outras vasanas que, às vezes, a gente se sente um pouco mais impotente, muito embora a gente jamais seja completamente impotente, entendeu? A gente deve continuar, né, mantendo o nosso goal, o nosso objetivo, né, a nossa meta, a gente segue o nosso caminho, respeitando as nossas limitações, porque se dependesse do meu desejo, ninguém quer ser vítima de nenhuma vassa, ninguém quer se sentir limitado, ninguém quer se sentir impotente. Todo mundo gostaria de ser um jiva quase perfeito, né? Porque não existe um jiva perfeito. Todo mundo gostaria de ser um yani ou um jiva mukta santo, né? Aquela pessoa amada por todos, porque é um exemplo de ser humano, quase que um ser humano celestial, etc. Mas isso tudo não está totalmente sob o nosso controle, né? Então, essas vassas mais arraigadas, mas que se tornam vícios, elas vão se dissolvendo com o tempo, na medida que a gente vai crescendo em satisfação, alegria e contentamento, de tal modo que a gente compreende o preço que a gente paga por essas gratificações instantâneas, entendeu? E aí
o custo-benefício já não funciona para a gente. Aí, essas vassanas, elas simplesmente, pum, elas drop, elas caem, elas desaparecem naturalmente, entendeu? Pô, legal demais, professor. Muito bom. Agora eu já eu tô mais ciente da minha situação. E eu ficava super preocupado porque porque na medida que o tempo vai passando, eu tenho percebido que na medida que a gente vai estudando, realmente vai enfraquecendo a força, mas ainda persiste, entendeu? E eu já tinha notado que o custo-benefício não compensava, mas ainda assim eu não consigo ainda dizer não, entendeu? É, Apesar de ser bem mais fraco, eu não consigo ainda, eu não consegui neutralizar, entendeu? Porque, sim. enfim, é isso aí. E outra coisa que eu queria saber é do senhor em relação à Dharma, porque imagine que eu viole uma lei estabelecida por um ser humano. É uma violação do Dharma eu estar fazendo isso? Uma lei estabelecida por um ser Por um humano, ser humano? pelo parlamento, pelo presidente da república, alguma coisa. É, pelo governador, pelo prefeito? A gente entrou em política, né? Well, I mean, para viver em comunidades, em sociedade, a gente precisa de regras, né? É impossível não viver sem regras. A gente para transitar um veículo, uma moto, ou até mesmo uma bicicleta, um carro, a gente tem que seguir determinadas regras de trânsito, né? Não exceder a velocidade, etc. E fazer as coisas do modo que foi consensualmente acordado, né? Então essas regras, leis, aparentemente são regras sociais, mas Ishvara é tudo, né? Ishvara é o consenso geral. Então essas regras, elas estão ali, se elas estão ali, elas são regras de Ishvara e a gente precisa seguir. Agora, se a gente percebe que as regras, elas são regras que violam um Dharma universal, e o nosso Dharma é começar a trabalhar para expor alguns aspectos de regras. A gente vê isso em sociedades as mais diversas, as regras são as mais diversas, e algumas dessas regras, elas violam o Dharmas universais, entendeu? De liberdade de expressão, liberdade para o sexo feminino, e liberdade para as crianças, de não oprimir, não violentar as crianças, como alguns os pais, né, fisicamente podem bater nos filhos. Então, todas essas regras, elas são sujeitas a defeitos e correções. Aí o nosso Dharma é aquele de dizer, ok, eu vivo numa sociedade, o preço para se viver é ter que seguir regras, seguir os nossos papéis, seguir os nossos deveres. Viver significa pagar esse ticket, né? esse ingresso para entrar aqui, é seguir as regras, seguir as leis, seguir os meus papéis, os meus deveres, entendeu? Então, se existem algumas regras que eu não sou de acordo, nós temos sempre, né, a possibilidade de escolha aí. A gente diz assim, tudo bem, eu não sou de acordo. Eu acho que nós, brasileiros, pagamos muitas taxas, né? Eu acho que nós, brasileiros, pagamos o dobro das taxas, a maioria dos países da Europa, etc., e obtemos uns serviços públicos que são muito inferiores. Então, tem alguma coisa errada aí. Então, o que eu vou fazer? Não vou pagar mais taxa. Não, eu não posso fazer isso. Eu vou estar violando as regras, o Dharma do Brasil, das leis, regras econômicas, políticas, sociais, né? Então, eu não posso fazer isso. Então, eu tenho duas opções. Eu digo assim, tudo bem, eu, eu vivo no Brasil ou eu deixo o Brasil. Quando eu deixei o Brasil, no início dos anos 80, existia um slogan que dizia, porque estava começando a rolar uma migração, né, de brasileiros deixando o Brasil naquela época, e o governo federal, né, com o seu senso de patriotismo, que sempre tentou
pegar o brasileiro através desse senso de patriotismo, eles criaram um slogan que dizia: Brasil, ame-o ou deixe-o. Muito provavelmente você não conhece esse slogan, né? Não. Era muito famoso. Brasil, ame-o ou deixe-o. E eles colocavam na televisão, colocavam de toda parte isso, né? E para mim ficou claro: eu deixo o Brasil. Eu não sou de acordo com diversas coisas, entendeu? Sim. Então, você tem a opção de permanecer ou sair, porque você conhece as limitações das, né, leis, que são parte, né, é sempre chuara, né, mas ainda assim sujeitas a defeitos, e correções, etc, etc. Então, se você tem um espírito político ou de ativismo, etc., você vai se tornar uma pessoa, né, ativa, né, politicamente ou socialmente para modificar as regras. Ou se não é seu temperamento se meter com isso, se envolver com tudo isso para modificar as regras, você deixa aquele meio ambiente. Ou uma terceira opção, e você diz assim, ok, eu me adequo a essas regras, muito embora eu não seja de acordo com as regras. Como um vedantino, você se adequa a essas regras porque o seu objetivo número um não é modificar o status quo, não é modificar a política, não é modificar, entendeu? A condição social, etc. Existem outras pessoas cujo sua dharma é exercer aqueles papéis. Mas no papel de um mumukshu, não? Mukshu, aquele que busca moksha, né? O seu papel é deixar tudo isso de lado, se adequar a essas regras políticas, econômicas, sociais, entendeu? Porque você quer a sua mente estável, tranquila, para fazer o seu trabalho espiritual, que é um trabalho muito mais elevado, porque você está em busca daquilo que liberta o indivíduo de qualquer circunstância. Então, trabalhem para modificar as regras, elas jamais encontram uma situação, um set, né, de regras sociais, políticas, econômicas satisfatório. Nenhuma revolução jamais criou um ambiente que fosse realmente satisfatório para as sociedades, entendeu? Então, a sua questão é uma regra, se eu colo uma regra social, isso é uma questão muito, muito pessoal, entendeu? Se você pode até violar, desde que aquilo não cause perturbação mental, conflito mental, entendeu? Se é uma regra social que você percebe que é extremamente injusta, entendeu? E se você sabe que violar essa regra talvez não te custe perturbação mental, um exemplo muito simples. Quem gosta de fazer declaração de imposto de renda e ninguém gosta de pagar imposto de renda, principalmente quando você descobre que você já está pagando imposto em tudo que você faz. Qualquer coisa que você está fazendo, você está pagando um excesso já de imposto. Mas ainda assim, no final, o governo disse que você tem que pagar agora 30%, 40% do seu rendimento bruto, né? Então, você diz, isso aí realmente é uma regra difícil, porque tá? E eu preciso desse dinheiro, etc, etc. O que eu vou fazer? Não, eu vou declarar um pouco menos, é um risco calculado, e esse risco calculado, eu sei, eu estou pronto para pagar o preço, se eu for descoberto, entendeu? E esse é um risco que não cria conflitos éticos morais na minha mente. Se cria conflitos éticos morais, aí já não vale a pena mesmo, entendeu? Mas se há um risco calculado e é um risco que não produz conflitos éticos, morais, né, na minha mente, entendeu? Então você pode até dizer, não, eu vou violar essa regra, uma regra dos homens, uma regra humana, uma regra social, porque eu sou de acordo com essa regra, né? A gente tem que estar muito atento, a questão do Dharma universal e Dharma situacional. A gente tem que adequar cada situação em referência às regras universais, do ponto de vista da pessoa e da situação. E o nosso objetivo é viver sem
sem criar conflitos mentais, psicológicos, emocionais, porque a gente quer uma mente sempre, sempre mais clara e livre de perturbações e conflitos, porque o nosso objetivo é moksha. Era exatamente isso que eu queria tocar. Né, o senhor falou isso, me veio em mente, porque do ponto de vista do cara que está querendo assimilar, que está querendo aprender, vale muito mais a pena ele renunciar a um valor para ele manter a paz mental dele, ao invés de satisfazer, mesmo que seja algo que ele dê valor, entendeu? Mesmo que eu não concorde com essa regra, mas se eu quebro, talvez se me gera perturbação mental, é melhor que eu não faça, não? Exatamente. Qual é o objetivo número um de um buscador de moksha, né? Vamos dizer assim, aquele que está buscando a libertação do samsara, né? O nosso objetivo número um, que é o objetivo intermediário, é uma mente pacífica, né? Uma mente contemplativa, uma mente cívica, né? Uma mente clara. Agora, se a gente começa a quebrar muitas regrinhas aqui e ali, a gente fica sempre preocupado, a gente vai ficar sempre um pouco perturbado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não significa que você jamais possa, entendeu? Quebrar algumas regrinhas, né? Porque como nós já determinamos, as regras às vezes elas podem ser injustas, né? E se você estiver pronto a pagar o preço, caso você seja descoberto, entendeu? No caso, usando aquele exemplo simples da declaração do imposto de renda, na Itália, por exemplo, todo mundo paga muita taxa, mas todo mundo só nega um pouco de pasta, um pouco de taxa. Porque é o jogo. As pessoas quebram a regra? Sim e não, porque todo mundo faz isso, e o governo já sabendo que todo mundo faz isso, porque é parte da cultura, ele já coloca uma taxação a mais para É difícil. usar as evasões fiscais, entendeu? Então, depende muito da cultura, depende da situação, mas, de novo, o que é importante para nós, né, buscadores é a nossa condição mental, o nosso objetivo intermediário, né? É cultivar, desenvolver e manter uma mente contemplativa, uma mente pacificada, uma mente livre de preocupações, de agitações, de perturbações, de medos, etc., né? A gente começa a quebrar muitas regras, aí a gente vai ficar com essas perturbações, né? Sempre atrapalhando o nosso nididhyasana, não? O nosso manana, etc, etc. Certo. Agora, o senhor tocou em Manana. Isso aqui, essas perguntas que eu fico lançando para o senhor, isso aqui é que caracteriza Manana? É isso? Sim, naturalmente, é. Manana é o resultado da nossa reflexão, da nossa contemplação, e na medida que a gente vai realmente investigando, estudando, contemplando, a gente acaba tendo algumas questões, algumas dúvidas que precisam ser resolvidas, elas não podem ser colocadas debaixo do tapete. As dúvidas, as questões, se elas forem colocadas debaixo do tapete, debaixo da cama, elas vão ficar minando a nossa convicção de autoconhecimento, entendeu? Então, a gente precisa de resolver todas as dúvidas em todos os níveis, a nível kármico, a nível dármico e a nível de autoconhecimento, né? Em outras palavras, a nível de Karma Yoga e as dúvidas a nível de Jnana Yoga também, entendeu? A todo nível a gente precisa ir resolvendo as dúvidas, de modo que a nossa mente vai ficando sempre mais pura e no final a gente precisa resolver somente as dúvidas relativas à fase final do nosso processo, né? Que é qualquer dúvida, que ainda falta de total convicção em referência àquilo que eu sou, como Brahman, como consciência plena, pura, livre, independente, qualquer dúvida, esse é o último estágio, né? Aquelas dúvidas, elas precisam realmente serem resolvidas, né? Isso tudo é parte do manana. Nididhyasana, isso é o que a gente chama literalmente assimilação
assimilação do autoconhecimento. Esse conhecimento só é assimilado totalmente na medida que essas dúvidas elas são resolvidas, senão, caso contrário, é assimilado parcialmente, não inteiramente, entendeu? Fica sempre uma certa suspeita, uma certa não convicção total, né, a respeito das declarações, dos Upanishads e etc., né? Então, tudo isso é parte desse processo nosso, né? Nididhyasana, existem modos diferentes de compreender Nididhyasana, mas fundamentalmente é a assimilação desse autoconhecimento, que somente é possível através da resolução das nossas dúvidas e incompreensões, ou aparentes contradições, ou suspeitas, etc. A gente pode ver o Nididhyasana também como constante aplicação desses conhecimentos. A gente tem os conhecimentos e, na medida que a dúvida aparece, a desconfiança aparece, né, a ignorância aparece, sempre a gente vai confrontando as noções, essas dúvidas, essas questões, com conhecimento. A gente vai fazendo isso sozinho e a gente vai fazendo isso com a ajuda de um professor à nossa disposição, entendeu? O Dayananda, ele colocou em outra perspectiva, ele colocou também que Nididhyasana chamou, dentro de um certo contexto, requalifying. Quando você tem o autoconhecimento, como é o seu caso, e você ainda não desfruta realmente, inteiramente, os frutos desse autoconhecimento, aí ele diz, você precisa de Nididhyasana. E o que é Nididhyasana? É requalifying. Por quê? Porque o conhecimento é o conhecimento. Se você tem o conhecimento, você não pode fazer nada a respeito. Você já tem o conhecimento. Mas se você não está desfrutando o benefício do autoconhecimento, sim tem alguma coisa, aí sim tem alguma coisa que você possa fazer. O que é? Desenvolver ainda mais as suas qualificações. Não? Requalify, requalificando você. Ah, legal, entendi. Seu problema não é o conhecimento, seu problema é requalifying, requalificar, melhorar as suas qualificações de tal modo que esse conhecimento possa ser realmente assimilado, né, em sua integridade e retido, né, e mantido, né? Então, professor, todos esses textos do Vedanta, então, eles só têm a mesma finalidade, que é mostrar quem o cara é. Depois que ele se auto-reconhece, ele não tem mais necessidade nenhuma de entrar em contato com as escrituras, depois que ele assimila tudo, que ele se requalificou, ele não precisa mais entrar em contato com o professor e escritura depois que isso acontece? Sim, não, né? Você não precisa, naturalmente, porque o propósito do Vedanta é estabelecer o indivíduo, né, totalmente identificado com sua real natureza, que é a consciência pura, né? Então, uma vez que você saiba quem você é, você está livre, né? Está livre desse mal-entendido. Mas, por outro lado, a gente diz que a associação com as escrituras é uma coisa muito importante. Por quê? Porque, muito embora a gente saiba quem a gente é, etc., a ignorância, ela pervade tudo, entendeu? Essa realidade aparente, ela é mantida pela ignorância. Então, a gente vive em meios ambientes onde todos são movidos pela ignorância. A linguagem é a linguagem da auto-ignorância, entendeu? Tudo e todos vão simplesmente agir e falar, comunicar um com o outro, reforçando essa ignorância universal, que é você é seu corpo, você é sua constituição corpo-mente, você é limitado por tempo e a sua mortalidade está chegando e você tem que fazer isso e aquilo para proteger, para segurança e às vezes a gente acaba quebrando as regras, né? As regras éticas, né? Devido a esse mal entendido. Então, a ignorância universal, ela penetra e pervade inteiro mithya, samsara. Então, você permanecer livre em samsara é aconselhável que você permaneça, né? Mantenha sua mente sempre em associação com as escrituras do autoconhecimento, as escrituras Vedanta, entendeu? E, possivelmente, com a Sangha ou com um grupo de pessoas, entendeu? Porque o risco é que você, quando menos se dá conta, você começa
a ser operado por um pouco de ignorância aqui, um pouco de ignorância ali, porque a ignorância, ela pervade tudo, né? Como disse Papadi, perguntaram a ele, mas Papadi, e como é essa história, né, dessa vigilância que você fala? Você, depois da eliminação, você não precisa ser mais vigilante? Aí o Papadi falou assim, não, isso ele falou um pouco antes dele morrer, assim, não, vigilância tem que estar presente até o último suspiro, até o último suspiro. Só um outro provérbio que existe dentro do Vedanta é que o preço do autoconhecimento é eterna sadhana. Então, isso é muito interessante também. The price of self-knowledge is eternal vigilance, eternal sadhana, eternal inquiry, eternal nidhyasana. The price of self-knowledge is eternal nidhyasana. Porque uma vez que você saboreou a sua libertação, entendeu? Você não pode dar mole. Você vê isso, o que mais ocorre, esses gurus, tantos desses gurus, eles têm algumas epifanias, algumas realizações, né, sobre o que eles são, e aí depois os caras pensam, não, eu sou o cara, eu já sei, eu sou o iluminado, isso e aquilo, aí quando vê, o cara começa a ser operado por ignorância, aí começa a agir de modo absolutamente não iluminado, né, não livre, né? Então, qual é o preço? The price of self-knowledge is eternal sadhana, eternal inquiry, eternal nididhyasana. I'm gonna manter a minha mente sempre associada às escrituras, né? A gente tem que fazer alguma coisa, né? Por que não manter a mente sempre associada ao puro conhecimento, entendeu? Conhecimento da realidade. E não só isso, a gente vai perdendo o interesse nos outros objetos de conhecimento que Samsara tem para oferecer, nos outros objetos de experiência que Samsara tem para oferecer. Aí a vida do indivíduo ela vai se focando sempre mais nessa verdade natural que é uau, entendeu? Eu sou a luz dessa consciência e tudo isso existe em mim e eu sou livre de tudo isso. Tudo isso está em mim e eu não estou em nada disso, entendeu? Eu sou livre. Eu sou essa luz que revela tudo, eu sou essa luz livre de tudo. Então, esse precisa ser a mentalidade do Yanni, entendeu? Do ponto de vista do Yanni Yoga, essa constância de convicção, né, de que eu sou aquilo que jamais é afetado por nenhuma dessas sobreposições, né, que a gente chama, e as projeções, né, de nomes e formas, e etc. Então, essa associação com as escrituras é altamente recomendável para o Yanni. E é natural porque a mentalidade do Yanni é tal que ele já não se interessa tanto por outros objetos de experiência e outros objetos de conhecimento, ele permanece mais ou menos, não que ele precise, não que ele dependa, né? Mas ainda assim, enquanto o nosso karma ainda estiver, né, se esgotando, a gente tem que fazer alguma coisa. Qual é o seu hobby? Ah, meu hobby é o Gita. Meu hobby é compartilhar esse conhecimento quando as pessoas insistentemente querem e pedem que eu compartilhe, entendeu? Etc. Então, manter esse conhecimento sempre vivo é altamente recomendável, porque samsara Maya e samsara é cheio de truques, entendeu? A ignorância tem a capacidade de você resolve o ego do indivíduo, etc. Quando você vê a ignorância pela porta dos fundos, aí aquele ego que parecia resolvido começa a retornar com esse sentido, né? De eu sou o cara, eu sou o fazedor, o senso do doership volta e você começa a sentir uma pessoa altamente espiritualizada, ou seja, Ah, então, sempre melhor manter a associação com os ensinamentos.
Ah, professor, então era isso que eu tinha para perguntar. Show de bola, gostei demais. Ok. É um prazer grande falar com você, Gustavo. Você serve de exemplo para o grupo e também de a sua contribuição, né? Porque você é uma daquelas pessoas que não tem problema de expor as suas dúvidas, as suas questões. Um aspecto muito Mas, bonito. mas sabe o que eu estava pensando? Eu não vejo problema em expor dúvida, porque quem na verdade vai estar se sentindo envergonhado ou qualquer coisa é o ego, né? E o intuito do Ah, cara é exatamente se desassociar da identificação com esse ego vergonhoso, né? Envergonhado e tal. sim. Perfeito. Very good. I'm proud of you, Gustavo. Legal, professor. Muito bom ter Então, contato com o senhor. ok. Então, uma boa noite para você. Deve ser tarde. Ah, não, boa tarde para você aí. Eu vou na cozinha da minha Tá, a fazer o almoço aqui. Um tá abraço certo. forte. Obrigado, professor. Namaskaras. Tchau. Obrigado, hein? Namaskara. Tchau, Tchau, tchau. querido.